A descoberta veio como um sussurro frio, na manhã em que Terry Bollea, o homem que o mundo conhecia como Hulk Hogan, enfrentava uma questão médica grave. O tratamento inicial, prestado ali mesmo, em sua residência, não foi o bastante. A corrida para o Hospital Morton Plant, a esperança frágil que se desfazia a cada segundo. A morte foi declarada às 11h17 daquela manhã. 40 anos sob os holofotes do mundo, um nome que ecoava em cada canto do planeta. E quando a notícia de sua partida se espalhou, todos nós acreditamos entender o que tinha acontecido. Uma lenda se fora, vítima de uma doença, talvez o desgaste de uma vida vivida no limite. Mas o que o FBI desenterrou nas profundezas da sua mansão em Clearwater, após a sua partida, era algo que ninguém, nem mesmo os mais próximos, poderiam ter previsto. Um segredo tão denso que aqueles que detêm as peças do quebra-cabeça permanecem em um silêncio pétreo, suas bocas seladas por um medo que transcende a lealdade. Oficiais de polícia e enfermeiros, aqueles que testemunharam os últimos momentos, arriscam as suas carreiras, sussurrando detalhes perturbadores à sua própria filha, porque o que aconteceu naquela casa nunca, jamais, deveria ter vindo à luz. Nada sobre a morte deste ícone foi tão simples quanto as manchetes nos fizeram crer. Na manhã de 24 de julho de 2025, o corpo de Hulk Hogan foi encontrado inerte em sua casa em Clearwater. Apenas uma semana antes, ele havia aparecido no programa Fox and Friends, promovendo a Real American Freestyle, a liga de luta livre que ele vinha construindo com seu amigo de longa data, Eric Bischoff. Ele caminhou com o auxílio de uma bengala, seu corpo visivelmente mais magro do que nos anos anteriores, uma sombra do gigante que outrora dominou os ringues. No final do segmento, sem que ninguém pedisse, ele olhou diretamente para a câmara e proferiu palavras que, à época, pareceram apenas uma piada. "Preciso tirar uma soneca, irmão. Estou totalmente exausto." Todos na sala riram, ninguém levou a sério. Mas agora, olhando para trás, sabendo que em menos de 3 semanas ele estaria morto e agentes federais estariam desmantelando sua casa em busca de respostas, aquela frase casual sobre precisar de uma soneca soa menos como uma brincadeira e mais como o lamento de um homem que já sentia que algo estava errado. Um homem que não tinha a menor ideia do quão terrivelmente errado as coisas estavam prestes a ficar. No dia anterior à sua morte, ele publicou uma imagem no Instagram, uma toalha de praia estampada com seu próprio rosto, uma lata de sua cerveja Real American repousando na mão impressa da toalha e uma legenda que dizia: "Dia de praia patrocinado pela Brotherhood." Kevin Nash, um de seus amigos mais antigos no meio, revelou que eles haviam trocado mensagens 2 dias antes e que Hogan parecia cheio de energia. Nick Hogan, seu filho, contou que o pai estava contando os dias para a volta de sua esposa, Sky, de seu retiro de bem-estar. Ninguém, ao ler aquele post aparentemente inofensivo, teria qualquer motivo para tratá-lo como Sky fez a ligação para o número de emergência 911 às 9h51 da manhã. 3 palavras, apenas 3. Ele parou de respirar. Não foi um colapso dramático, com o peito apertado, não uma convulsão violenta que arrancaria um grito. Apenas um homem que, de forma simples e silenciosa, cessou de respirar. E quando ela o encontrou, o tempo já havia escoado. Não havia mais nada a fazer. Os paramédicos trabalharam incansavelmente na cena, transportando-o para o Hospital Morton Plant, onde sua morte foi oficialmente declarada às 11h17 daquela mesma manhã. A lenda que conhecíamos desvaneceu-se. Resta apenas a sombra de um segredo e a pergunta que corrói:
o que realmente aconteceu naquele silêncio mortal. A causa oficial, um infarto agudo do miocárdio, parecia uma conclusão apressada, quase conveniente. Um atestado assinado pelo médico de família, uma formalidade. Mas a ausência de uma autópsia, a negação de qualquer exame mais profundo, lançava uma sombra gelada sobre a narrativa, uma pergunta silenciosa que ecoava na mente de quem ousasse escutar. O corpo, a única testemunha ocular, foi silenciado para sempre, suas verdades enterradas sob cinzas. No momento em que a notícia se espalhou, antes mesmo que o público pudesse processar a perda, o corpo já havia sido cremado. As chamas consumiram não apenas a carne, mas também qualquer vestígio físico que pudesse ter revelado uma história diferente. A pressa, a urgência quase febril de transformar um homem em poeira, deixava um rastro de desconforto. Uma sensação de que algo crucial havia sido varrido para debaixo do tapete da memória coletiva. A casa, no entanto, permaneceu. Uma estrutura silenciosa, testemunha muda dos últimos dias. E o que os investigadores encontraram ao atravessar o limiar daquela porta desafiava a versão oficial. Cada detalhe, cada sombra, cada objeto fora do lugar, ou talvez demasiado no lugar, falava de uma verdade que não se encaixava na imagem de uma morte natural. A cena não correspondia a um fim tranquilo, a um descanso merecido. Pelo contrário, sussurrava segredos. Mas antes de mergulharmos no labirinto daquela casa, é imperativo que compreendamos um evento que precedeu essa descoberta em apenas 2 meses. Sem essa peça fundamental, nada mais nesta história fará sentido. É o elo perdido, a chave para desvendar o véu de mentiras e omissões, a cirurgia sobre a qual ninguém ousava falar. Em 14 de maio de 2025, o mundo de Hulk Hogan foi virado de cabeça para baixo em uma sala de cirurgia. Ele foi submetido a uma dissectomia cervical anterior de 4 níveis com fusão, um procedimento de complexidade assustadora. Os cirurgiões abriram seu pescoço, removeram discos danificados através de 4 níveis. Não era uma cirurgia trivial, era uma invasão profunda, um mergulho arriscado na fragilidade da coluna vertebral. Esta é uma das operações mais intrincadas na cirurgia da coluna, uma dança delicada entre bisturis e nervos vitais. Aos 71 anos, com mais de 25 cirurgias anteriores, marcando seu corpo como um mapa de batalhas passadas, seu círculo íntimo compreendia o risco colossal. Cada corte, cada ponto, era um lembrete da linha tênue entre a recuperação e o abismo. Eles sabiam que essa não era apenas mais uma cirurgia. Era uma aposta com o destino, uma tentativa desesperada de recapturar um pedaço da vida que a dor havia roubado. O que eles não compreenderam, ou pelo menos não demonstraram publicamente, foi a suspeita crescente que começou a corroer a mente de Hogan nas semanas após seu retorno para casa. Uma inquietação sutil, um pressentimento sombrio que se aninhava em seu peito, crescendo a cada dia. Ele sentia que algo estava errado, algo que os médicos não haviam dito, algo que os olhares furtivos de profissionais médicos que revisaram o caso após sua morte focaram em uma preocupação específica, uma que nunca chegou às manchetes sensacionalistas: o nervo frênico. Essa estrutura vital, responsável por impulsionar o diafragma e controlar a capacidade do corpo de respirar, atravessa diretamente o campo cirúrgico em um procedimento cervical anterior multinível. O dano a esse nervo nem sempre se manifesta imediatamente na mesa de operações. Ele pode emergir semanas depois, silenciosamente, como uma falha respiratória insidiosa.
sem qualquer apresentação dramática, sem um sinal de alerta que alguém por perto pudesse reconhecer como uma emergência iminente. O resultado não é um ataque cardíaco como as pessoas o imaginam, com dor lancinante no peito e colapso súbito. O resultado é muito mais arrepiante. Uma pessoa que simplesmente para de respirar. Uma transição suave e imperceptível da vida para a ausência, sem gritos, sem pânico, apenas o silêncio final. Foi exatamente assim que Skye descreveu o que encontrou. E aqui está o detalhe que muda tudo, que reescreve cada linha da história até agora conhecida. Nas semanas entre aquela cirurgia e sua morte, Hogan começou a fazer ligações. Chamadas que ele nunca havia feito antes. Para pessoas em um mundo muito distante do brilho e da brutalidade do wrestling profissional. Um mundo de sombras, de sussurros, de verdades desconfortáveis. E o que essas chamadas revelam sobre o que ele suspeitava é a verdadeira razão pela qual o FBI estava dentro daquela casa em primeiro lugar. Quem ele estava chamando? E por que essas conversas teriam o poder de transformar uma morte natural em uma investigação federal? Mas antes de desvendarmos a teia dessas ligações misteriosas, o que exatamente você acha que os investigadores encontraram no momento em que pisaram na sala de estar de Hogan? Essa verdade é mais chocante do que você pode imaginar. Uma casa que havia sido preparada. A academia de Hogan era o santuário onde ele era mais ele mesmo. Um espaço de suor, esforço e redenção pessoal. Mesmo através das cirurgias exaustivas, das recuperações dolorosas e das Stu-Refúgio, o lugar onde ele tentava remendar o corpo que tanto havia doado aos holofotes. Seu filho, Nick, descreveu-o em seus últimos meses. Ele disse que, apesar da fragilidade física que se acumulava, havia uma nova intensidade em seu olhar. Uma mente afiada, quase febril, que parecia estar montando um quebra-cabeça invisível, peças de uma imagem sombria que só ele podia ver. A casa não estava em desordem, como se esperaria de uma morte súbita e inesperada. Pelo contrário, havia uma ordem peculiar, uma limpeza que parecia artificial, quase encenada. Cada objeto em seu lugar, cada superfície brilhando com um brilho que sugeria uma limpeza recente e meticulosa. Não era a casa de um homem que acabara de sofrer um ataque cardíaco fulminante. Era a casa de alguém que esperava ser inspecionado. De alguém que talvez soubesse que os olhos do mundo, ou de algo muito mais sinistro, logo estariam sobre ela. A impressão era de que alguém havia tentado apagar as pegadas do tempo, ou talvez as pegadas de um crime. Os investigadores notaram a ausência de certos itens, objetos pessoais que deveriam estar ali, mas simplesmente haviam desaparecido. Pequenos detalhes que, para um olho destreinado, passariam despercebidos, mas para os profissionais gritavam a palavra manipulação. As gavetas, embora arrumadas, tinham marcas sutis de terem sido vasculhadas. A lixeira estava vazia, limpa, sem o menor vestígio do lixo cotidiano que se acumula em qualquer casa. E então, na academia, no santuário de Hogan, eles encontraram, não um bilhete, não uma arma, mas algo muito mais sutil e perturbador. No chão, perto de onde ele provavelmente havia caído, havia uma mancha. Não de sangue, mas de algo orgânico, quase imperceptível, que o meticuloso trabalho estoquímico. Um composto que jamais deveria estar ali. Um composto que, em doses mínimas, pode imitar os sintomas de um infarto ou de uma falha respiratória, e que, em doses maiores, silencia um homem para sempre. A verdade não estava nas manchetes, mas naquilo que as chamas não puderam consumir, naquilo reparada. O silêncio, às vezes, é a mais alta das confissões. Ele estava mais focado,
mais disciplinado em seu treino do que em qualquer outro período de sua vida. Uma dedicação quase obsessiva que tornava o que os investigadores encontraram, dias depois, tão inexplicavelmente sinistro. Um cômodo que havia sido usado apenas 2 dias antes não tinha razão alguma para apresentar o aspecto que tinha. Era um santuário de perfeição, um espaço polido onde os pesos estavam dispostos em filas geométricas, com um espaçamento uniforme que sugeria uma colocação deliberada, quase ritualística, e não o caos orgânico de um uso real. Os tapetes de chão, imaculados, sem uma única marca de arrasto, sem vestígios de garrafas de água esquecidas, sem toalhas suadas. Nenhum sinal da exaustão que deveria preencher aquele ambiente. Alguém esteve naquele ginásio antes da chamada para o 911 ser feita. E seja lá o que estavam a fazer, não era, definitivamente, um treino. Um dos agentes que percorreu o espaço descreveu-o como estranhamente estéril, quase encenado. E aquela palavra, encenado, mudou a forma como olharam para tudo o resto. Uma peça de um quebra-cabeça macabro. Então, veio o sistema de segurança. A propriedade de Hogan, em Clearwater, estava equipada com uma rede de vigilância estratificada e redundante, cobrindo cada ponto de entrada e cada área comum interior com sistemas de backup projetados para resistir até mesmo a interrupções de energia. Uma fortaleza tecnológica, pensada para ser impenetrável. Mas toda esta rede, este escudo invisível, tinha sido desativada de dentro da casa, horas antes da chamada de emergência. Não havia sinais de entrada forçada em qualquer parte da propriedade. Isso significava que quem desativou o sistema já estava dentro. E mais perturbador ainda, já era de confiança. A polícia local, ao analisar esses detalhes, fez uma chamada que revelaria a gravidade com que encaravam a cena. Eles escalaram o caso para o FBI. E o FBI não veio sozinho. Chegaram com especialistas em crimes cibernéticos, unidades de perícia digital e analistas de casas inteligentes, cujo mandato era reconstruir cada movimento dentro daquela propriedade nas horas que antecederam a chamada para o 911. Uma corrida contra o tempo, contra o silêncio que se instalava. Eles confirmaram. O desligamento tinha sido realizado a partir do IDOS, mas escondida por uma névoa densa e impenetrável. Mas quando puxaram os registros telefônicos e as comunicações de Hogan, encontraram algo nos 3 dias antes da sua morte que fez o ginásio estéril e as câmaras desativadas parecerem a parte menos alarmante de todo o quadro. Uma sombra que se estendia muito antes da tragédia. A chamada. 3 noites antes de morrer. 3 dias antes de sua morte, Hulk Hogan recebeu um telefonema noturno. E o relato de Sky Daily, de como ele reagiu, é um dos detalhes mais específicos e inquietantes de todo este caso. Ela nunca, em todo o tempo que passaram juntos, o tinha visto reagir daquela maneira. O homem que ela conhecia, o ícone de força e resiliência, desmoronou-se diante dos seus olhos. Ela observou-o ouvir em silêncio por quase 1 minuto inteiro. Um silêncio denso, pesado, que preenchia o espaço entre eles. Ele disse quase nada em resposta. Apenas algumas palavras murmuradas, inaudíveis, como se estivesse a falar com um fantasma. E encerrou a chamada pálido, visivelmente a tremer. A expressão no seu rosto, ela descreveu, era de medo animal genuíno. O tipo de pavor que não pode ser encenado ou controlado. Um terror primordial que distorceu as suas feições, transformando o homem forte num ser vulnerável, à beira do colapso. Este era um homem que tinha sobrevivido ao colapso público de um casamento de 24 anos, à ruína financeira,
e a uma depressão que, ele próprio admitiu mais tarde, o tinha empurrado para a beira do abismo. Ele tinha regressado de tudo isso sem nunca parecer assustado, até agora. Algo naquela chamada tinha quebrado a sua fachada, desvendado a sua alma. O que poderia ter sido dito para provocar tal reação? Quem possuía o poder de infundir um medo tão profundo num homem que parecia indestrutível? A resposta, um sussurro gelado, pairava no ar. A resposta dele veio com a precisão calculada de alguém que, há muito tempo, dominava a arte de manter segredos, de selar compartimentos da própria existência com uma habilidade quase cirúrgica. Era uma barreira impenetrável, construída ao longo de anos, talvez décadas, de uma vida onde a verdade era uma moeda rara, guardada a 7 chaves. Véu, mas inquebrável. O número era privado, não listado, um fantasma no sistema. O sinal, por sua vez, havia sido meticulosamente roteado através de uma rede labiríntica de servidores espalhados por múltiplos países, cada camada digital projetada para despir a anterior, apagando metódica e deliberadamente qualquer vestígio. Esta não era uma falha de conexão, um engano fortuito de digitação, muito menos um contato casual, impensado. Era a manifestação de um esforço premeditado, uma operação que exigia não apenas sofisticação técnica, mas uma intenção fria e calculada. Alguém havia tomado medidas cuidadosas, estratificadas, para garantir que a origem daquela conversa jamais pudesse ser identificada. E o fizeram com uma precisão tão assustadora que nem mesmo a Divisão de Crimes Cibernéticos do FBI, uma das mais aval para trás, apenas a certeza de uma mente brilhante e perigosa. O conteúdo exato da ligação permanece classificado, uma sombra ainda mais profunda dentro da investigação federal. No entanto, o que há consistente, segundo fontes familiarizadas com o inquérito, com alguém que tinha motivos para saber o que Hogan vinha construindo silenciosamente por meses. E, mais inquietante, tinham motivos para querer que ele soubesse que eles sabiam. Uma mensagem, um aviso, talvez uma ameaça velada, entregue com a frieza de um golpe fatal. Aquilo que Hogan construía, um segredo tão bem guardado, permaneceu oculto até a segunda varredura forense daquela mansão. A primeira equipe, com toda a sua expertise, havia passado por ele. Somente na meticulosa revisão, na busca por aquilo que não se queria encontrar, é que a verdade começou a emergir. Mas, antes de mergulharmos nos detalhes daquele cômodo, é crucial entender uma peça final, uma engrenagem sombria que conecta todos esses eventos. Porque o testamento que ele assinou 2 anos antes de sua morte e o que ele fez com a própria filha é a chave para desvendar por que a filmagem da câmera corporal daquela manhã permanece selada até hoje. As fitas que ninguém pode alcançar. Brooke Hogan havia sido afastada de seu pai pelos últimos 2 anos de sua vida. Um abismo crescente, alimentado por tensões e ressentimentos. A emenda final ao testamento de seu pai transformou esse afastamento em uma declaração oficial, registrada em linguagem legal, sem margem para qualquer ambiguidade. Sob nenhuma circunstância, Brooke e Baleia, ou quaisquer descendentes de Brooke e Baleia, seriam considerados beneficiários. Qualquer referência no testamento a seus filhos não a incluiria. Seu filho Nick foi nomeado o único beneficiário de uma herança avaliada em aproximadamente $5 milhões. Uma fortuna considerável, entregue a um, negada a outra, com a frieza cortante da lei. Brooke, por sua vez, alegou ter pedido para ser removida voluntariamente.
Ela afirmou ter ligado para o gerente financeiro de Hogan no ano de 2023, solicitando sua exclusão do testamento. O motivo? O medo das disputas que inevitavelmente surgiriam após a morte do pai, e o desejo de não fazer parte de um conflito que parecia inevitável. Uma justificativa que, para alguns, soava como uma tentativa desesperada de racionalizar uma rejeição brutal. De acordo com a lei da Flórida, cada decisão sobre o corpo, a autópsia e o acesso aos materiais da investigação recaía inteiramente sobre Sky Daly, como cônjuge sobrevivente. Isso significava que Brooke não tinha absolutamente nenhuma base legal para exigir qualquer coisa, nenhuma palavra, nenhum direito. Ela era uma estranha legalmente falando a vida e a morte de seu próprio pai. O testamento não havia sido escrito de uma só vez. Hogan o executou pela primeira vez no ano de 2016 e o emendou 5 vezes distintas antes que a versão que excluiu Brooke fosse finalizada. Cada revisão, cada alteração era um ajuste fino de quem ele confiava, do que ele queria que sobrevivesse a ele, um reflexo sombrio de suas relações em constante mudança, de lealdades que se desfaziam, de um homem que reescrevia sua própria história e a de sua família até o último suspiro. E no meio de tudo isso, alguém sabia. Alguém estava observando o rastro de migalhas que Hogan deixou para trás nas semanas derradeiras de sua existência é o que torna o cronograma deste pesadelo tão difícil de ignorar. Um homem, aparentemente no auge de sua vida, rearranjando meticulosamente as peças de seu império financeiro. Registros da propriedade revelam alterações significativas, a criação de novos trusts offshore, transferências de ativos que seus advogados, em um silêncio ensurdecedor, recusaram-se a explicar publicamente. Um indivíduo que reestrutura seu patrimônio às semanas da morte não é, por si só, um sinal de alarme, não imediatamente. Mas quando essa ação se entrelaça com o emaranhado de eventos sombrios que se desenrolavam dentro daquela casa, naquelas últimas semanas, a coincidência se desfaz. O que emerge é um padrão. E padrões, para os investigadores federais, são como as linhas de um mapa para o inferno. Eles estão treinados para lê-los, para desvendá-los, para enxergar a teia onde outros veem apenas fios soltos. Brooke, a filha distante, não poderia prever o que viria depois. O dia 20 de agosto de 2025. Naquela data, ela fez uma postagem pública, um grito desesperado no vazio digital. Recebera ligações confirmadas de oficiais de polícia e enfermeiros, as mesmas pessoas que estiveram presentes no dia da morte de seu pai. Vozes anônimas, sussurrando através da linha, implorando para que ela visse as gravações das câmeras corporais daquelas formações capazes de estilhaçar a narrativa oficial que o público havia engolido. Essas mesmas pessoas, arriscando suas carreiras, continuaram a contatá-la. Uma insistência febril, quase maníaca, como se um peso insuportável repousasse em suas consciências, deixando-lhes nenhuma outra escolha. As gravações das câmeras corporais e as chamadas do 911, segundo Brooke, estavam seladas, inacessíveis, uma barreira impenetrável contra a lei de liberdade de informação. O que, ou quem, tinha o poder de trancar essas verdades? O vídeo permaneceu oculto. As vozes, anônimas. E a pergunta mais crucial, paira no ar como uma névoa fria. O que esses primeiros socorristas testemunharam de tão significativo, tão perturbador, a ponto de levá-los a contatar uma filha enlutada e afastada em segredo? Essa questão jamais encontrou uma resposta pública. Jamais. Brooke também contestou o diagnóstico de leucemia, a causa da morte listada no atestado.
Ela tinha visto os exames de sangue do pai. Por que essa doença estava sendo citada agora, em uma morte certificada sem uma autópsia? O corpo, já cremado antes que as perguntas pudessem sequer tomar forma completa, levava consigo a evidência física. Reduzido a cinzas, o corpo não falava mais, mas a casa ainda estava lá. O quarto ainda estava lá. E o que estava dentro daquele quarto era exatamente aquilo que as pessoas por trás daquela ligação noturna, feita 3 dias antes da morte de Hogan, esperavam que nunca fosse encontrado. Aquilo que ele estava construindo antes que o encontrassem. Na segunda varredura forense, o FBI já havia estabelecido uma verdade incômoda. Hogan havia passado por um procedimento de coluna majoritário em maio. E na avaliação dos especialistas médicos que revisaram seu caso após a morte, ele sofrera danos no nervo frênico. Uma lesão que sua equipe cirúrgica, por alguma razão, ou ignorou ou optou por não divulgar. Meses antes de sua morte, Hogan começou a fazer múltiplas ligações para escritórios de advocacia em Washington e Nova York. Não eram escritórios especializados em direito do entretenimento ou em indenizações por danos pessoais. Eram escritórios que respiravam defesa criminal federal. O tipo de arquitetura legal que se constrói quando se acredita estar enfrentando partes com recursos para fazer um problema desaparecer, silenciosamente. Um problema que ele sabia que só poderia ser resolvido na escuridão. O silêncio que se instalou na casa naquela noite, 3 dias antes de sua morte, era mais pesado que o habitual. Não era o silêncio da paz, mas o prenúncio de algo sombrio. Um telefonema, sem rastros. Uma voz que se infiltrou na linha e, em poucos segundos, desfez a muralha de confiança que Hogan havia construído ao longo de uma vida. Sua esposa, uma testemunha silenciosa de décadas, jamais o vira tão visivelmente aterrorizado. O pavor não era um arrepio passageiro, era uma paralisia que se espalhava pelos seus olhos, uma sombra que se aprofundava em cada linha do seu rosto. Ele se tornou uma estátua de medo, os músculos tensos, o olhar fixo no vazio, como se visse um abismo se abrindo à sua frente. E no dia em que a vida o abandonou, seu sistema de segurança, aquele guardião invisível que prometia paz, estava desativado, silenciosamente, sem que ninguém percebesse, sem que ninguém pudesse chamar por ajuda. Homens que aceitam a inevitabilidade de um declínio natural, que se resignam à passagem do tempo e ao desgaste do corpo, não buscam a proteção de advogados criminais federais nas últimas semanas de suas vidas. Mas Hogan, segundo os sussurros que ecoam nos corredores da investigação, fez exatamente isso. Suas chamadas não eram meras sondagens, tentativas tímidas de explorar opções. Eram o grito desesperado de alguém que sentia a corda apertar, a confissão tácita de uma vítima que sabia estar sendo caçada. Elas eram a manifestação palpável de uma certeza, algo específico havia sido feito a ele. Ele compreendia a desvantagem gritante, a assimetria brutal entre seus próprios recursos e o poder daqueles que julgava responsáveis. O tempo, esse inimigo implacável, estava se esgotando e ele precisava construir algo, uma fortaleza de verdade que pudesse sobreviver a ele. Algo que pudesse falar quando sua voz fosse silenciada para sempre. Ele escondeu as provas, não em um lugar qualquer, mas em um santuário inviolável, um refúgio onde ninguém poderia arrancá-las de suas mãos. Organizou-as com uma clareza meticulosa, quase obsessiva, como um arquiteto da verdade que desenha um mapa detalhado para um explorador desconhecido. Cada documento, cada nota, cada fragmento de evidência foi posicionado com a precisão de um cirurgião,
garantindo que qualquer um que viesse no último dia de sua existência terrena, ele retornou a esse refúgio uma derradeira vez. A janela de oportunidade estava se fechando, mas ele se recusava a permitir que ela se selasse completamente. Havia um último ato a ser cumprido, um último elo a ser forjado na corrente da verdade. Aquela era a sala. E o que os investigadores desvendaram quando, com uma mistura de apreensão e esperança, abriram aquela pasta datada do dia anterior à sua morte, confirmou cada suspeita que carregavam desde o instante em que seus pés pisaram naquele ginásio estranhamente estéril. Um lugar onde o suor e o esforço deveriam ter deixado marcas, mas que parecia lavado de qualquer humanidade, pairando em uma quietude sepulcral. As câmeras de segurança, eles notaram de imediato, já estavam desligadas, seus olhos eletrônicos cegos. Uma ausência calculada, um silêncio orquestrado, nunca destinada a ser descoberta. Quando o FBI finalmente forçou a entrada na sala oculta de Hogan, o que estava lá dentro jamais deveria ter visto a luz do dia. Era um arquivo médico particular, uma cronologia sombria que Hogan, segundo relatos, vinha montando com uma dedicação quase febril desde pouco depois de sua cirurgia em maio. Não eram apenas registros, era um diário de sua crescente desconfiança. Imagens pré-operatórias que mostravam um corpo intacto. Scans pós-operatórios que começavam a sussurrar anomalias. Correspondências com uma série de especialistas que ele havia consultado de forma independente, fora do escrutínio da equipe médica que realizou o procedimento. Notas meticulosamente detalhadas documentavam o que fontes próximas à investigação descrevem como sua convicção cada vez mais arraigada de que algo catastrófico havia ocorrido naquela mesa de cirurgia. Não um erro qualquer, mas um dano específico. Seu nervo frênico havia sido comprometido. Acreditava que a equipe responsável, em um ato de negligência ou pior, de dissimulação, ou não percebeu a falha em tempo hábil, ou, de forma ainda mais perturbadora, escolheu deliberadamente não revelar a extensão do dano. Cada linha escrita era uma denúncia silenciosa, um testemunho de sua busca implacável pela verdade. Havia também comunicações. Nomes que não apareciam em nenhum registro de sua vida pública, figuras sombrias que habitavam as margens. Pessoas com quem ele vinha conversando sobre suas opções legais, sobre a viabilidade de provar o que suspeitava e sobre as terríveis consequências que recaem sobre aqueles que ousam desafiar partes com poder suficiente para transformar a busca pela justiça em um labirinto intransponível de obstáculos e ameaças veladas. Cada palavra trocada era um passo mais fundo em um terreno perigoso. A pasta datada do dia anterior à sua morte continha o que os investigadores consideraram ser o material mais recentemente adicionado, organizado com uma intencionalidade que beirava a obsessão. Era a assinatura de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. E mais importante, por quê? Baseado no que estava ali dentro, Hogan dedicou parte de seu último dia de vida a consolidar os documentos mais cruciais, garantindo que o caso que ele vinha construindo com tanto desespero estivesse completo o suficiente para sobreviver a ele, caso o tempo, seu algoz final, o impedisse de terminá-lo pessoalmente. A verdade aguardava fria e paciente. As ligações para advogados de defesa criminal federal, segundo relatos, faziam parte de um esforço sombrio, uma teia intrincada que se estendia muito além do visível, puxada por mãos invisíveis.
Aquele telefonema indetectável, na calada de 3 noites antes, sussurravam as fontes, partiu de indivíduos que, ao que tudo indica, tinham motivos de sobra para saber exatamente o que ele estava construindo, e razões ainda mais urgentes para querer silenciá-lo, para impedir que aquilo que ele meticulosamente arquitetava chegasse aos ouvidos certos, aqueles com o poder de agir. Uma sombra se estendia, uma ameaça velada que pairava sobre cada passo, cada descoberta que ele fazia. O processo de negligência médica de Sky Daily, caso avance para a fase de descoberta de provas, tem o potencial de arrancar das sombras e expor ao escrutínio público a categoria exata de documentos que Hogan passou seus últimos meses de vida a compilar. Uma coleção de segredos pacientemente montada, trancada em um cômodo que ninguém, absolutamente ninguém, deveria ter descoberto. Um santuário de verdades incômodas, um testamento silencioso de uma luta travada na escuridão. O que esses papéis revelariam? A quem eles incriminariam? A simples menção de sua existência já era um arrepio na espinha para muitos. Esse processo, como um tumor maligno, continua a crescer, a se desenvolver, devorando o tempo e a paz. As imagens das câmeras corporais daquela manhã permanecem lacradas, seladas por um segredo pesado, uma barreira impenetrável entre a verdade e a visão do público. As gravações do 911, as vozes do desespero e do caos, ainda estão trancadas a 7 chaves, seu conteúdo um mistério perturbador. Os profissionais que estavam ali, naquele dia fatídico, e que, desde então, têm procurado Brooke, permanecem no anonimato, suas identidades protegidas por um véu de medo ou talvez de cumplicidade. O FBI, com sua habitual frieza burocrática, confirmou apenas que a investigação segue aberta, que nenhuma conclusão definitiva sobre um possível ato criminoso foi alcançada. Não descartada nem provada, mas terrivelmente aberta, como uma ferida que se recusa a cicatrizar, pulsando com a promessa de uma revelação dolorosa. O ar ao redor dessa história é denso, carregado de perguntas sem respostas, de sussurros que se perdem no vento. E o caso de Sky não é a única batalha legal em curso, não é a única peça neste tabuleiro macabro que se desenrola sob a névoa da incerteza. Dick Hogan, agindo como representante do espólio de seu pai, moveu uma ação judicial federal na Flórida contra o radialista Todd Clem, mais conhecido como Bubba the Love Sponge. O objetivo? Bloquear o lançamento de um documentário não autorizado sobre seu pai, um projeto que Clem vinha planejando em segredo, nas sombras, com uma astúcia fria. Ele se apressou em lançar o material no exato momento em que Hogan morreu, quando o homem que ele outrora chamou de amigo não podia mais impedi-lo, quando sua voz silenciou para sempre. Uma traição calculada, orquestrada com uma precisão quase cirúrgica. Clem, o mesmo Clem, foi um dos amigos mais próximos de Hogan por décadas, um confidente, um irmão de armas, um companheiro em inúmeras jornadas. Ele é a mesma pessoa que, semanas antes da morte, espalhou publicamente a mentira de que Hogan estava em coma, uma cortina de fumaça, talvez, para desviar atenções ou preparar o terreno para sua jogada. E agora é o mesmo indivíduo cujos planos para lucrar com o material mais íntimo e privado de Hogan foram ativados, impulsionados no instante em que ele se foi, no momento em que seu corpo ainda esfriava no leito de morte. Uma pressa indecente, um desrespeito abjeto. O que Clem sabia, quando ele soube, e por que estava ele tão preparado para agir com tamanha velocidade, com uma precisão quase predatória, logo após a morte de seu suposto amigo? Essa é uma pergunta que o processo judicial, por mais que por uma resposta,
A sombra da dúvida paira sobre cada uma de suas ações, cada uma de suas palavras. Hulk Hogan, por 40 anos, encenou o papel do homem invencível, do herói que não podia ser derrotado, do ícone que desafiava a própria mortalidade. Mas, nos meses finais de sua vida, trancado em um cômodo no próprio porão de sua casa, um lugar que ninguém deveria saber que existia, um refúgio ou uma prisão, ele ainda estava lutando. Não por uma multidão que o aplaudisse, não por um título de campeão que adornasse sua cintura, mas por algo muito mais fundamental. Pela verdade sobre o que havia sido feito a ele, uma verdade que ele temia que morresse com ele. Ele lutava, com a fúria de um guerreiro encurralado, pela chance de que essa verdade pudesse sobreviver, pudesse ecoar muito, depois que sua própria voz fosse silenciada para sempre. Se essa verdade sobreviverá, se ela finalmente verá a Lubre-Nós, pesada e sombria. A investigação federal ainda não foi encerrada. Os arquivos ainda estão sendo meticulosamente revisados. Cada detalhe, cada palavra, cada imagem, em busca de uma pista, de uma revelação. E as pessoas que sabem o que aquelas câmeras corporais capturaram, as testemunhas silenciosas daquele dia, elas ainda estão lá fora, em algum lugar à espreita nas sombras, talvez observando, talvez esperando, talvez temendo. O FBI, é bom lembrar, não costuma atender a chamados de ataques cardíacos. Mas quando Hulk Hogan foi encontrado sem vida, em 24 de julho de 2025, agentes federais invadiram sua mansão em Clearwater, não sozinhos, mas acompanhados de especialistas em cibercrime e unidades de perícia digital. Eles não procuravam apenas um corpo, procuravam algo mais, algo que os havia levado até ali com uma urgência incomum. Eles encontraram um cômodo meticulosamente escondido atrás de uma parede, um espaço que não constava em nenhum registro arquitetônico, em nenhuma planta da casa, um segredo arquitetônico tão profundo quanto os segredos que ele guardava. E as pessoas que encontraram aquele cômodo e o que ele guardava, elas sabem que a verdade, por vezes, é mais letal que qualquer mentira. As vozes, antes presas em gargantas secas pelo terror, finalmente encontraram um caminho, um sussurro furtivo na calada da noite. Eram as poucas almas, os observadores silenciosos daquele dia fatídico, quando a sombra da morte abraçou aquele homem. Agora, eles procuram a filha dele, não abertamente, mas em encontros clandestinos, em conversas carregadas de um peso invisível. Eles desvelam uma verdade brutal. A narrativa que foi cuidadosamente tecida para o público, a história oficial que todos aceitaram sem questionar, é uma tapeçaria de omissões e mentiras. Não está apenas incompleta, é uma ilusão. O que verdadeiramente se desenrolou dentro daquele quarto, o epicentro de seu fim, era algo que jamais deveria ter sido exposto à luz. Algo que, uma vez visto, não poderia ser desvisto. Um segredo tão grotesco, tão profundamente perturbador, que a própria existência da humanidade parecia frágil diante dele. A memória daquele lugar, da atmosfera densa e sufocante, ainda os assombra, compelindo-os a falar, a quebrar o pacto de silêncio que os acorrentava. E agora, a filha tem nas mãos a promessa de uma revelação ainda maior: as fitas lacradas. O que elas guardam é a chave para um abismo. O que nelas está selado tem o poder de desmantelar cada pilar da realidade que conhecemos. A verdade, tão esperada, pode ser a mais cruel de todas.